Pois bem, meu amigo, agora a gente vai falar especificamente sobre custo de manutenção de estoque. Você deve se lembrar que um dos objetivos da área de gestão de materiais é reduzir os custos do estoque. Beleza, mas de que é feito os custos do estoque? Tá? E aí você vai saber que na doutrina nós temos 3 grandes grupos de custos relacionados a estoques. Tá? Nós vamos ter os custos de carregamento, que são os custos associados diretamente à manutenção do estoque. Nós temos aqueles custos que são inversamente proporcionais aos estoques, que são aqueles custos que diminuem à medida que o estoque aumenta. E nós temos os custos independentes, que são aqueles custos fixos. Não importa o tamanho do estoque, eles vão estar sempre presentes, tá? Então, na doutrina, a gente encontra essas 3 categorias de custos, tá? Só que para cá, para o nosso foco, que é a Fundação Getúlio Vargas, não nos interessa ficar viajando muito na maionese, não. Tá? O que nos interessa é falar especificamente sobre o que a doutrina costuma chamar de custos de carregamento de estoques, que são aqueles custos que estão diretamente associados à quantidade que você tem em estoque. E é isso que a gente vai aprender, tá bom? Porque é isso que a FGV cobra e é isso que a gente tem que saber. Então, vem aqui comigo, ó. Quando a gente fala sobre custos de carregamento, ou simplesmente custo de manutenção do estoque, que custos são esses? Ó, são os custos de oportunidade, de estocagem, de manuseio do material, taxas, seguros, perdas e furtos, obsolescência e o mais importante, custo do capital investido. Esses custos chamados de custos de carregamento, eles acompanham o tamanho, os custos de manutenção do estoque, ou custos de carregamento, eles acompanham o estoque. Quanto maior o estoque, maior os custos de carregamento, os custos de manutenção do estoque. E é esse ponto que a FGV gosta de cobrar, é como você calcula esse custo de manutenção do estoque. Tá? Esse custo de manutenção, os custos de carregamento, eles são compostos por 3 subcategorias. Quais sejam? O custo de armazenamento, que ele vai envolver as despesas de armazenamento, os custos de manutenção, custos com riscos. Que riscos, Marcelo? Possibilidade de furtos, roubos, obsolescência, seguros. Então, tudo isso é custo de armazenamento, beleza? Além dos custos de armazenamento, você tem o chamado custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? É o juro que você deixa de ganhar, né? Porque o seu dinheiro está preso em um estoque. Então, isso deve ser considerado também, né, um custo de oportunidade. E temos ainda o principal valor, né, que é o custo do capital investido. Quanto é o custo do capital investido? É quanto dinheiro está preso ali na forma de estoque. Então, isso também deve ser considerado. Tá? Marcelo, entendi, está muito linda a teoria, está muito bacana, né? Mas como isso é cobrado na prática pela Fundação Getúlio Vargas, tá? Gente, essas informações, elas são fornecidas pelo enunciado da seguinte maneira. O custo do capital investido, ele é fornecido como o estoque médio. Estoque médio. É o valor que está preso lá. Porque o valor fornecido no enunciado é justamente quanto de dinheiro a empresa gastou, despendeu para comprar material. Perceba que é essa a ideia, né, do estoque. Então, esse custo do capital investido, ele vai ser fornecido pelo enunciado na forma de estoque médio. Então, você vai considerar essa informação. Aí você vai pegar o estoque médio, né? E aí, o que a FGV faz? Esse custo de oportunidade, esse custo de armazenagem, né? E o custo de riscos aqui dentro também que a FGV fornece, ela dá na forma de percentual. Percentual, tá? Então, o que você vai fazer, basicamente, é somar os percentuais, né, de custo de armazenagem com o de custo de oportunidade e multiplicar pelo custo do capital investido, que é fornecido na forma de estoque médio. É basicamente isso que você vai fazer. E a gente vai fazer junto aqui vários exemplos para entrar no sangue, tá bom? Então vamos lá. Vem aqui com a primeira questão, que diz o seguinte, ó. Certa organização
mantém o estoque anual médio no valor de 2 milhões. E o estoque mínimo estimado em 400 mil. Gente, o estoque mínimo não é uma informação relevante, tá? Não é uma informação relevante porque o que importa para você é o estoque médio, que é o dinheiro que ficou preso ali na média, na forma de material na empresa. Então, o que você utiliza para calcular é o estoque médio e não o estoque mínimo. Show de bola? Os custos de armazenagem são de 10%. Ó, perceba que ele dá na forma de percentual. O custo de capital é de 15% ao ano. O que é o custo de capital? Seria o quanto dinheiro você estaria ganhando, né? Se aquele dinheiro, em vez de estar empregado em material, né, no caso esses 2 milhões, eles estivessem aplicados aí em um investimento financeiro, tá bom? Então, esse custo de capital é o custo de oportunidade. Show de bola? E os custos de riscos de manutenção do estoque. Ó, ele botou aqui, associados a danos, perdas, obsolescência e deterioração. Então, basicamente, o que você vai fazer, ó, pegar os custos de armazenagem, 10%, custo de capital, 15%, e custos de risco de manutenção, ó, 5%. Você vai pegar isso aqui, ó, somar 25%, 30%. Então, seus custos totais, né, os custos de manutenção, quais são os custos de manutenção? É o custo de armazenagem, o custo de oportunidade e o custo de risco, né, vezes o capital que está empregado ali em material, que no caso é 2 milhões. E isso aqui vai dar 30%, 10% é 200 mil, 30% então é 600 mil. Beleza? Então, gabarito da questão, alternativa B de bola, né? Vamos em frente. Essa questão aqui, TRF1, tem várias questões nesse sentido. Ó. Uma universidade mantém um estoque anual médio no valor de 3 milhões e estoque mínimo estimado de 600 mil. Ó. De novo, você não vai utilizar o estoque mínimo, você vai trabalhar com a média. Por quê? O estoque médio é quanto dinheiro está empregado no seu material. Perceba? Ó, aí ele bota custo de armazenagem, 9%, custo de capital, 12%, custo de risco de manutenção, 4%. Então, o que você vai fazer? Ó, 9 mais 12 mais 4, 21, 25. Então, os custos de manutenção são 25% do seu estoque médio, né? Aqui no caso de 3 milhões. 20% daria 600 mil, mais 150, 750 mil. 750 mil. Então, o gabarito da questão, alternativa D de dado, né? Vamos em frente, mais uma questão. Uma empresa pública mantém um estoque anual médio no valor de 5 milhões. 5 milhões. E o estoque mínimo avaliado de 400 mil. Ó, a gente já falou, estoque mínimo não é um custo. A empresa estima que os custos de armazenagem são de 12%, custo de capital 8%, custos associados ao risco de manutenção são 5%. E os custos derivados de falta de estoque no ano anterior foram estimados em 50 mil. Gente, esses custos aqui, ó, de falta de estoque, eles são custos de perda de vendas. Eles são relevantes para a empresa, tá? Mas não é isso que ele está pedindo. O que ele está pedindo aqui é o custo anual de manutenção de estoque. E é claro que eles não vão entrar na conta. Por quê? Porque você não vai ter um custo por não ter estoque. Né? O custo aqui que ele está falando é de perda de vendas. Tá? E aqui ele está perguntando o custo de manutenção do estoque. Em resumo, na conta do custo de manutenção do estoque, você não inclui gastos que não estejam associados à manutenção do estoque. Tá? E esse custo aqui, na verdade, é uma perda de vendas. Né? Então, ele não entra na conta. A conta é do mesmo jeito que foram todas as outras. Ele colocou essa informação aqui mais para tentar te enganar, tá bom? Que nem ele coloca toda vez o estoque mínimo, que é uma informação que a gente não utiliza também, né? Então, como nós calcularíamos? Do mesmo jeito, 12% mais 8% de custo de capital, custos associados ao risco mais 5%, né? Então, 12 mais 8, 20, mais 5, 25. Então, 25% de 5 milhões. 5 milhões.
né? 10% seria 500 mil, 20% seria 1 milhão. 1 milhão, né? 1 milhão mais quanto? 5%. 10% seria 250, né? Então, 1.250.000. Gabarito, então, B. Opa, fiz errado? Não, aqui está errada a informação, né? Gabarito B de bola. Vamos em frente? Próxima questão. Um órgão público mantém um estoque anual médio no valor de 2 milhões. E o estoque mínimo estimado, a gente sabe que não utiliza. Os custos de armazenagem são de 9% ao ano. Os custos de riscos são de 5%. E o de capital é 12%. Mesma coisa, ó, 9 mais 5, 14, mais 12, 26, né? Custo de armazenagem 9, custo de risco 5 e o custo de capital 12. É isso. 14, 26. Beleza. O custo anual de estoques é 2 milhões. Vamos multiplicar aqui. Essa aqui eu vou fazer na calculadora para acelerar. 26. Faz aqui comigo. 26 vezes 2 milhões. 520 mil. 520 mil. Prontinho. Gabarito, então, D de dado. Nada novo, né? Mais uma questão. Um hospital mantém um estoque anual médio avaliado em 4 milhões. O estoque mínimo a gente não utiliza. O hospital estima que os custos de armazenagem são 8%. Os custos de risco são 5%. E o custo de capital é 10%. Ah, tá agora só quebradinho, né? 8 mais 5, 13, mais 10, 23. Então, vai ser 23% de 4 milhões. Vou fazer aqui na calculadora para agilizar. Mas perceba que depois que você entende, né, como calcula, não oferece qualquer desafio. 920 mil. Vira uma questãozinha tranquila, né? Gabarito, então, a alternativa A. Beleza? Então, vencemos aqui mais esse conteúdo de manutenção, custo de manutenção do estoque. Agora, bebe uma água, respira um pouco, vê se você consegue fazer as questões sozinho, né? Mas, basicamente, o que você vai fazer é somar os percentuais e multiplicar pelo estoque médio. Beleza? E aí, vem comigo para a próxima aula, que a gente ainda tem coisa para aprofundar e detalhar. Só roda a vinheta.